Olá, meu nome é Ricardo. Eu sou a Helena. Eu sou a Diana. E esse é o Trailerando Por Aí. Hoje nós vamos falar sobre energia no trailer. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy. Lost a good job in the city, working for the man every night and day. And I never lost a minute of sleeping, worrying about the way things might have been. Big wheel and keep on turning, round there and keep on burning. Rolling, rolling on the river. Cleaned a lot of plates in Memphis, pumped a lot of paint down in New Orleans. Pois é, como você viu, praticamente tudo que a gente usa aqui no trailer gasta energia de uma maneira ou de outra. Pode ser elétrica, pode ser a gás, pode ser a elétrica, pode ser da tomada, pode ser da bateria. Nossa geladeira, por exemplo, é uma geladeira que ela é inteligente. Ela reconhece se você está ligada na tomada, ela usa o 110 ou 220 automaticamente, ou ela pode funcionar a gás. Algumas geladeiras elas foram feitas para ser usada no 12 volts. Mas vamos entender como é que fica essa confusão de 110, 220, 12 volts, como é que isso funciona. A energia elétrica ela pode ser basicamente de dois tipos, a corrente alternada ou a corrente contínua. O que é energia elétrica? São elétrons caminhando pelos fios. Quando a gente fala em corrente contínua, significa que a corrente está saindo de uma fonte, no caso a bateria, e indo para determinado lugar onde ela vai ser utilizada, um aparelho. A corrente alternada, os elétrons vão e voltam. A corrente se presta para longas distâncias, que é a corrente alternada. A corrente contínua, que é a da bateria, ela não se presta a longas distâncias. Então, quando você recebe energia, ela vem de quilômetros e quilômetros na sua casa até a sua tomada. Tem que ser corrente alternada. Para você usar a corrente contínua da bateria, você não pode usar quilômetros e quilômetros de distância. Ela é usada próximo a essa fonte que é a bateria. E cada equipamento é feito para ser usado com um tipo de energia. Ele é fabricado para você ligar na tomada ou fabricado para você usar na bateria. Mas você pode usar determinados equipamentos que foram fabricados para serem usados na tomada 110 ou 220 na bateria, desde que você coloque um aparelhinho chamado inversor. Esse inversor é o que transforma a corrente contínua da bateria em corrente alternada para o seu aparelho. Então, por exemplo, você pode pegar uma televisão que foi feita para ser usada no 110 ou no 220 e através do inversor fazer com que ela funcione pela sua bateria. Embora exista o inversor, não são todos os aparelhos que a gente pode usar ligados na bateria através desse inversor, porque eles puxam muita energia, eles consomem muito. Então, micro-ondas ou um ar-condicionado, por exemplo, dificilmente você vai ligar, conseguir fazer com que uma bateria faça ele funcionar. A não ser que você tenha um super banco de baterias, muitas baterias ligadas, juntas, para que elas forneçam a energia suficiente para esse ar-condicionado ou para esse micro-ondas funcionarem. Mas em geral não é o caso. Normalmente você usa só na tomada do camping ou da sua casa ou em algum lugar onde exista esse tipo de energia, ou com um gerador, por exemplo, que vai poder te fornecer uma energia suficiente para ligar esses aparelhos. E como é que a gente faz para saber então que aparelho você consegue ligar em que tipo de energia? Se na corrente alternada da tomada ou na corrente contínua da bateria? Como é que eu faço? Você tem que entender um cálculo que é bastante simples. Se eu entendi, você entende, com certeza. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Você verifica quantos watts tem esse aparelho, e essa informação geralmente tem ou no manual ou na própria caixa. Então, um secador de cabelo que tem 1500 watts é a potência desse aparelho, é quanto ele vai consumir de energia. E você divide por 12, que é o número de volts da sua bateria. O resultado vai ser o número de amperes que você vai ter que puxar dessa bateria. A bateria, quando você compra uma bateria,
ela tem uma amperagem. Você compra uma bateria de 65 amperes, de 90 amperes, de 100 amperes, 120 amperes, 150 amperes e pode até ligar juntas duas de 150 e ter 300 amperes, por exemplo. Então, no exemplo da nossa televisão. Uma televisão ela foi feita para ser ligada na tomada e ela gasta em média 300 watts. Se você pegar esses 300 watts e dividir por 12, que são os 12 volts da bateria, você vai ter 25 amperes por hora, ou seja, ela vai gastar 25 amperes a cada hora ligada. Então, se você tiver uma bateria de 100 amperes e você ligar uma televisão de 300 watts, em 4 horas você seca a sua bateria. Isso é claro se você não repuser a energia, se a bateria não estiver ligada a nenhuma fonte para repor essa energia. Existem geladeiras, por exemplo, feitas para serem ligadas direto no 12 volts. Essas geladeiras elas têm uma média de consumo em amperes. Então elas gastam, por exemplo, 5 amperes a cada hora ligadas, na média. Pode gastar muito, pode gastar mais, pode gastar menos, dependendo se você ficar abrindo e fechando, se tiver muito calor, ela tiver que funcionar bastante tempo. Mas vamos colocar aí uma média de 5 amperes por hora. Então se você tem uma bateria de 100 amperes, será que dá para deixar ligado direto essa geladeira? É só você fazer a conta. Se ela gasta 5 amperes por hora, em 24 horas ela vai gastar 2 mais 1. 24 aí hoje? Acertou. Então, você não pode, com uma bateria de 100 amperes, deixar ligada sem que ela tenha essa energia reposta. Nenhuma bateria você vai usar sem repor, né? Você não vai deixar ela gastar até o final. Mas esse tipo de cálculo você faz para planejar como você vai montar o seu banco de baterias e que tipo de aparelho você vai poder usar com essas baterias. É assim que a gente faz quando está planejando montar. Então, o meu trailer tem uma bateria de 90 amperes, de 100 amperes, mas é pouca, eu quero mais autonomia. Então vou juntar duas baterias de 100 ou duas de 150, vou ter 300 amperes ou 200 amperes. Com isso eu vou poder tá ligando tais e tais aparelhos de tantos watts, divide por 12 e vê quantos ampere-hora ele gasta durante tantas horas. E aí você vai ter os jeitos de repor a energia que essa bateria está gastando. Isso tudo se você não tiver a tomada de 110. Então uma das maneiras mais óbvias, quando você liga o trailer na tomada, ele carrega a bateria e ela vai sendo carregada. Se você usa o seu carro, por exemplo, e ele estiver engatado no trailer, com o rabicho, que a gente já mostrou no outro vídeo, o carro também vai carregando a bateria. Se você estiver parado, você desliga a bateria e procura ligar só na energia ou deixa ligado para carregar a bateria e conforme ela vai sendo usada, ela vai sendo carregada. Um outro jeito, uma outra maneira de você carregar a bateria é através da instalação de placas solares. Hoje em dia você acha no mercado placas solares que têm uma eficiência bastante razoável. O problema delas é que elas são grandes e elas exigem uma grande área para serem instaladas. A instalação de uma placa solar é muito simples. Basta você fixar ela no local desejado, em geral no teto, e dela saem dois fios, positivo e negativo. E você puxa esses dois fios não podem ir direto para a bateria, eles precisam ir para um aparelhinho chamado controlador de carga. Esse aparelhinho ele vai dizer para a bateria e para a placa solar quando tá bom, chega de carregar para não dar uma sobrecarga, não ter perigo de pegar fogo, de esquentar demais, de dar problema nesse sentido, e quando a bateria está miando e ele vai jogando energia lá. É um aparelhinho barato, que você mesmo pode fazer a instalação, é muito simples. Uma placa solar, eu dei uma pesquisada, uma placa solar hoje que ela tem 150 watts, ela tem mais ou menos 70 por 1,5 m e ela custa por volta de R$400. Então o que significa isso? Lembra daquela continha que a gente fez? Você pega o 150 dividido por 12, vamos fazer aqui, 150 watts dividido pelos 12 volts, ela vai te gerar 12,5 amperes hora, ou seja, a cada hora essa placa vai jogar 12,5 amperes para a sua bateria. A gente precisa entender que você não vai ter sol pleno o dia todo. O dia que tiver nublado, tiver só uma claridade, essa capacidade de carregar ela cai muito. Se a placa estiver suja, a capacidade de carregar cai muito. Então precisa manter sempre as placas limpas. Você pode ligar várias placas, como a bateria,
Você pode ligar 2, 3 placas, dependendo do espaço que você tem. Existem placas mais eficientes, bem mais caras, mas você pode procurar aí placas que geram 350, 400 watts. E faça essa conta, divide por 12 e você vai ver o número de amperes hora que ela gera. Então, com essa conta do aparelho que você quer usar, que vai consumir os amperes da bateria, e da placa, que vai te fornecer a energia para repor, você começa a ter uma noção do que é que você vai fazer com o seu projeto, como é que está o seu trailer, o seu motorhome, a sua Kombi, e aí você vai começar a poder planejar, vou colocar tantas placas solares, vou colocar tantas baterias, vou isolar, vou deixar uma bateria, isso é ideal, no caso do motorhome e da Kombi, uma bateria obviamente só para o motor do carro e da Kombi, e um banco, outro segundo banco de baterias, onde você coloca 2 ou 3 baterias de 100, 120, 150 amperes para poder tocar todo o resto da energia dos aparelhos que você precisa. As lâmpadas, a televisão, a geladeira, enfim. E aí a plaquinha solar vai te repondo e você vai vendo como é que está esse consumo online, vamos dizer assim. Na hora você dá uma consultada lá e vai vendo como é que está o gasto. Para de gastar, deixa carregar, se não tiver uma tomada, deixa fazer um dia de sol, deixa juntar mais carga e vai controlando assim o seu uso. Essas explicações que eu dei, como você observou, não são científicas e baseadas em dados, foi um aprendizado prático que a gente teve durante a nossa vida no mar, nossa vida de barco, e que a gente fez essas instalações e tinha esses usos e aprendeu e a gente quer dividir com vocês. Claro que eu posso ter falado alguma besteira científica aí, mas a grosso modo é assim que funciona. Se você tem alguma sugestão ou quer comentar alguma coisa, deixa aí nos comentários o que você acha que eu errei, o que você acha que eu devia ter complementado, ou se você acha que esse vídeo te ajudou para alguma coisa. E aí, deixa o seu like aí, clica no joinha, se inscreve no nosso canal e ajude o canal a crescer. E a gente se vê no próximo vídeo.